Diz assim a palavra do Senhor. E partindo de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está em Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome e toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se não em minha lei ou não, se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colheram, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmuremos contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Diz a toda a congregação, filhos dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão à congregação, aos filhos de Israel, eles olharam para o deserto e viram que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui a palavra do Senhor, em Êxodo 16, vai falar sobre a murmuração do povo de Israel. Para começar a contar essa história, Deus ele escolhe Moisés desde o ventre da sua mãe. Na época que Moisés nasceu, o faraó ele determinou que todas as crianças que nasciam no sexo masculino deveriam morrer. Eles lançavam as crianças dentro do rio Nilo, onde os crocodilos devoravam as crianças. Veja a situação do povo de Israel, veja a situação, o sofrimento que o povo de Israel passava dentro do Egito. Imagine. E ali, naquele período, Deus ele escolhe uma criança, sendo ela filho de Joquebede, né? E ele nasceu menino, e ela teve que esconder Moisés durante 3 meses. Mas depois disso não tinha como mais. Ela colocou Moisés dentro de um cesto, colocou no rio para que alguém encontrasse. Mas a palavra do Senhor diz: aquele rio continha crocodilos. Era colocar uma criança ali para os crocodilos comer. Mas Deus não permitiu. Desde o nascimento, Moisés já passou por processos, né? Porque o escolhido é assim, desde o nascimento, desde que antes mesmo de nascer, já vem lutas, já vem processos mesmo antes da criança nascer. E ali a filha do faraó encontra Moisés. Moisés é criado pela filha do faraó dentro do palácio. E só que Moisés ele não sabia que era hebreu. Depois, quando ele descobre que ele era hebreu, ele quer ajudar o povo, quer ajudar o seu povo. Ou seja, Deus levantou Moisés dessa maneira para que Moisés libertasse o povo de Israel quando ele se tornasse rei.
Porém, algo aconteceu, Moisés foi defender um hebreu e acabou matando um egípcio. E ele teve que fugir para o deserto. Mas no deserto, Deus o encontrou e trouxe ele de volta. E dessa maneira, Deus libertou o povo do Egito, daquela escravidão a qual eles estavam ali sofrendo. Eles tinham pão, eles tinham carne, de certo, mas sofria tremendamente, morria muitas das vezes, apanhando, quando não cumpria o que o faraó determinava, né? Então, assim, eles estavam sofrendo, sendo escravizados. Deus vai lá, manda Moisés libertar aquele povo, usa Moisés para que aquele povo fosse liberto daquela escravidão, para que eles tivessem liberdade, tirou eles de lá, abriu o Mar Vermelho para que o povo de Israel passasse, um grande milagre eles presenciaram, Faraó vinha atrás deles, mas não permitiu, Deus não permitiu que o Faraó tocasse sequer em nenhum hebreu, né? Nenhum israelita. E eles passaram diante do Mar Vermelho, passaram. Deus abriu o caminho e eles passaram. Só que Deus levou eles para o deserto. Agora é que eu vou chegar aqui nessa palavra. Deus levou aquele povo para o deserto, para prová-los. E ali Deus começou a ministrar no meu coração e disse: você sabe por quê? Que muitos cristãos hoje não é provado porque não suporta o deserto. Não é provado e não é transformado porque não aceita a transformação. Porque quando eu coloco no deserto, é para ensinar, é para provar o que há dentro do coração, o que essa pessoa ainda guarda dentro de si. E muitos cristãos hoje tá andando como se fosse dizendo que é crente, mas na verdade não tem uma vida transformada. Ou seja, Deus levou os israelitas para o deserto para que eles pudessem ter uma vida transformada e renovada. Por quê? Porque eles estavam lá na escravidão, então eles se acostumaram com aquela situação. Eles se acostumaram a viver uma vida de escravidão, uma vida de passado, né? Ali eles se acomodaram com aquela situação. Eles não queriam viver naquela situação, mas eles gostavam ao mesmo tempo porque eles tinham carne, eles tinham pão. Então, nesse momento que Deus leva eles para o Egito, ou para o deserto, desculpa, foi para provar eles. Foi para transformar o coração deles, transformar a mente deles. Quando Deus nos coloca, quando Deus pega um crente e coloca no deserto, é para nos provar, é para renovar nossa mente, renovar o nosso coração, tirar tudo aquilo que era do passado e trazer outras coisas para nós, e nos ensinar de uma outra maneira. Mas, quando Deus permitiu que eles ficassem ali no deserto, então eles começaram a murmurar. A primeira murmuração foi com água. Moisés, faltou água. Deus foi lá, eles chegaram em frente a um rio. Deixa eu ver aqui para não errar, tá? Eles chegaram em frente como se fosse um rio, né? Só que as águas ali eram amargas. Ninguém conseguia beber aquelas águas. Porém, Deus pega e diz: Moisés, pega um galho, joga dentro da água. Assim Moisés fez. Pegou um galho de árvore e jogou dentro da água. A água foi purificada. Aquela água serviu para eles beberem. Beleza, eles beberam a água. Só que depois veio a murmuração dos pães. Ou seja, começou a faltar o pão. E ali eles disseram, né? Quem dera tivéssemos morridos pelo faraó. Veja só a mentalidade dos israelitas. Na primeira dificuldade, começaram a murmurar, ao invés de agradecer. Nós não somos assim também, irmãos? Pelo menos,
eu me considero assim. Porque quando Deus coloca a gente no deserto para ensinar, e quando a dificuldade aperta, a primeira coisa que vem é a murmuração, é a reclamação, é questionamentos, né? Porque nós somos pessoas questionadores. Quando tudo vai bem, tá ótimo. Mas quando algo nos falta, a gente começa a reclamar, a murmurar. Isso desagrada a Deus. A murmuração desagrada a Deus. Deus sabia que aquele povo era um povo murmurador, mas ele colocou eles ali para ensiná-los, para provar o que havia realmente no coração deles, para mostrar para eles mesmos quem era eles. Porque às vezes nós nos sentimos pessoas boas, mas quando Deus prova o nosso coração e a gente vê o que realmente há dentro de nós, aí a gente percebe quem realmente nós somos, né? Então, a murmuração, a gente dá lugar à murmuração quando? Quando a gente passa algum problema.